Paz esteja convosco, igreja. Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à nossa escola bíblica online da Primeira aqui de Pinhais. No panorama bíblico do Antigo Testamento que nós estamos estudando, hoje nós veremos a terceira parte, referente à lição de 1º e 2º Reis, que é a lição 9. Nas aulas anteriores a gente já viu o alvo da lição, que é ter a visão geral do livro de Reis, responsabilizar-se pelas próprias decisões em relação a Deus, desenvolver atitude de adoração contínua a Deus, influenciando as pessoas ao seu redor. Então, o livro de Reis, ele vem falando sobre muito da liderança que influencia as outras pessoas. E a partir do momento que a gente aceitou Jesus, todos nós nos tornamos líderes e somos chamados para influenciar a vida de outras pessoas, seja no trabalho, na família, em amizade, onde a gente se relacionar, a gente é chamado para exercer uma boa influência. E o livro de Reis, ele vem falando sobre, quando fala da monarquia de Israel, ele vem falando que havia reis ruins e havia reis bons, reis que obedeceram à voz de Deus, reis que fizeram segundo o coração de Deus e alguns reis que decepcionaram a Deus. Um dos reis que decepcionou a Deus foi Salomão. Davi é um padrão de caráter de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus e ele ensinou Salomão os caminhos do Senhor. Ele ensinou Salomão a ser uma pessoa, ser um filho, foi um filho nos caminhos de Deus. E mesmo Salomão orando a Deus, consagrando o templo e pedindo discernimento e sabedoria, havia alguma fraqueza em Salomão que ele não vigiou. E ele acabou se deixando influenciar por más companhias. Se relacionou com pessoas que não eram da vontade de Deus e no final do seu reinado ele acabou se tornando uma pessoa idólatra, o que desagradou muito a Deus. Então, por mais que a gente seja uma boa influência, a gente acaba também sendo influenciado. E a nossa base, o nosso conhecimento da palavra de Deus, o confirmado, nós estamos na palavra de Deus, que vai dizer se a gente pode ser influenciado ou se a gente vai influenciar as pessoas. Nós paramos aqui no item 4, que fala sobre doutrinas, algumas doutrinas que a gente percebe no livro de Reis. Uma delas é a história deuteronomista, que nada mais é que o julgamento das atitudes conforme o Pentateuco. Então, é uma história baseada na justiça retributiva de Deus. Só que não é só baseado na justiça retributiva de Deus, porque no Antigo Testamento foi no período da Torá, do Deuteronômio, foi onde mais a graça de Deus predominou na vida das pessoas, onde Deus, desde o princípio, onde Deus, o poder de Deus fluiu muito mais na vida das pessoas. A gente vê vários milagres, como a abertura do Mar Vermelho, o livramento que teve Elias quando orou, que fez descer fogo do céu. Então, foi onde os milagres mais aconteceram. O segundo item é o caráter de Deus. Em Reis, Deus se mostra santo ao abominar toda forma de idolatria, fiel e preservar a dinastia de Davi, mesmo diante do pecado de seus descendentes, soberano ao garantir que sua vontade fosse realizada apesar do pecado e do castigo de Israel. Então a gente vê desde o êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito, que nem era o Israel ainda, quando saiu do Egito, estava se formando a nação, o quanto eles aprenderam algumas coisas com os egípcios, algumas idolatrias, e daí no livro de Levítico Deus vem trazendo a santificação para o povo, porque Deus, ele quer uma nação, ele quer um povo segundo o caráter dele, que tem as características de Deus. Então, e se Deus é santo, ele quer que o povo também seja santo. Então, um dos pecados que mais o povo de Israel cometia era referente à idolatria. A gente falou sobre Salomão, que se tornou idólatra, e alguns outros reis que acendiam incenso e faziam sacrifício
a outros deuses, como foi Acabe com os profetas de Baal. Então, Deus, no livro de Reis e de toda a história, vem falando sobre o caráter dele, que ele quer um povo segundo o caráter com as características do Deus vivo. O próximo item é a unidade de culto. A ênfase na centralidade do culto em um templo e práticas comuns, abominando outros templos e a idolatria, e o que levou à queda de diversos monarcas. Ressalta para a importância da unidade do culto entre o povo e Deus. Então, Deus, ele vem chamando a atenção para que haja um templo único para que ele possa adorar ele. Que haja um ritual, uma cerimônia única para adoração do Deus verdadeiro, Deus único, que é o nosso Deus. E o povo de Israel, antigamente, eles acendiam incensos, como aconteceu que a serpente do deserto que Moisés levantou, eles ainda continuavam acendendo incenso para a serpente, sendo que somente o correto é adorar a Deus. Agora a gente vai ver um link de Reis e o Novo Testamento. A gente vê a importância dos profetas na nação de Israel. Então, todo o período de Reis aconteceu simultaneamente o ministério dos profetas. E um dos profetas mais importantes foi Elias. E Elias é citado no Novo Testamento e também no livro de Malaquias, Malaquias 4, capítulo 4, versículos 5 e 6. Em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, diz o seguinte: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Então, no Novo Testamento, a figura do profeta Elias nada mais é que João Batista, o primo de Jesus. Então, ele é o Elias que viria preparar o caminho do Senhor. Está lá em Mateus 17:10 e Lucas 1:17 e também em Malaquias 4:5 que eu acabei de ler. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Acontece também na transfiguração, quando Jesus vai orar e ele aparece junto a Moisés e Jesus. Está lá em Mateus 17:3. A gente pode verificar. Então, quando Jesus vai orar no monte, que ele leva Pedro, Tiago e João, acontece a transfiguração. Está lá em Mateus 17:3. Diz o seguinte: Eis que lhes apareceram Moisés e Elias e falando com ele. Então, Elias, ele aparece no Novo Testamento falando com Jesus. E no Apocalipse também, que está lá em Apocalipse 11, capítulo 11, versículo 3 e 8, que ele é uma das testemunhas no final da grande tribulação. Aí vocês podem verificar depois Apocalipse 11, capítulo 11, versículo 3 até o 8. Aí um comparativo de Elias e João Batista. Uma das características, aparência rude. A de Elias está lá em 2 Reis, capítulo 1, versículos 7 e 8. Vamos ver esse versículo, 2 Reis, capítulo 1. Versículos 7 e 8. Esse acontecimento é quando Elias ele encontra alguns profetas que Acasias, o rei o filho de Acabe, que Acabe tinha morrido e Acasias tinha substituído Acabe, e ele estava doente e ele pediu para alguns profetas ir consultar um deus chamado Baal-Zebub, um deus de Ecrom, que era um deus referente a moscas. E os profetas foram consultar e Elias encontrou ele no meio do caminho e questionou por que vai consultar outros profetas
sendo que é um Deus vivo em Israel. E referente à aparência de Elias, que é uma aparência rude, ele fala assim, segundo Reis 1, 7 e 8. E eles lhe perguntou, qual é a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? E eles responderam, era um homem vestido de pelos, com lombos cingidos de um cinto de couro. E então ele disse, é Elias, o tesbita. Então, Acasias sabia que quando os profetas encontraram o profeta Elias, sabia como que ele era através da descrição. E a descrição de João Batista está lá em Mateus 3, 4. Mateus capítulo 3, versículo 4. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. E sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então, nos dias de hoje, se a gente fosse falar sobre as aparências de tanto de Elias e de João Batista, a gente falaria que eles eram um homem rústico, né? Perseguição política. Ambos sofreram perseguição política. João Batista, através de Herodias, porque falou sobre o pecado de Herodes, e Elias, referente a Jezabel, porque destruiu os profetas de Baal quando caiu fogo do céu. A unção do Jordão foi para Eliseu, tá em 2 Reis 2, 9 até o 14, que ele fala que Eliseu ele pede a porção dobrada do espírito de Elias, se ele visse Elias subindo aos céus, e quando ele toma a capa de Elias e retorna, ele toca o Jordão e o Jordão se abre, então há uma unção sobre o Jordão. Em referente a João Batista, está em Mateus 3, do 13 ao 17, que é quando ele batiza Jesus no Rio Jordão. Jesus vem até ele e ele acaba batizando Jesus e desce o Espírito Santo dos céus em forma de uma pomba. A conclusão do livro de Reis. Todos os reis de Israel, seja o reino do norte ou o reino do sul, tiveram a oportunidade de ser fiéis a Deus, mas poucos foram os que aproveitaram a oportunidade. A diferença estava no interesse de cada um. Diante de tantos reis, o padrão de Davi ainda deve ser seguido. Independente do que façamos, devemos buscar um coração segundo a Deus. Então a gente tem que ver e entender, o livro de Reis, ele fala assim que não há sucesso na vida longe da palavra de Deus. Então a gente tem que fazer uma reflexão e ver o que pode nos afastar de Deus, o que pode nos acabar tirando o nosso relacionamento de Deus, seja na vida financeira, nos compromissos, na leitura bíblica, o que nos afasta de Deus. Deus vem trazendo isso para a gente identificar, para que a gente possa ser um bom líder, para que a gente possa influenciar pessoas através do amor, da graça de Deus, para que as pessoas vejam em nós o caráter de Deus, assim como Davi foi um padrão segundo o coração de Deus, que a gente também possa se relacionar com Deus de tal forma, assim como Ezequias se relacionou, ele foi único e fiel, se tornou um rei que sem igual, que a gente também possa, através de buscar a palavra de Deus e do nosso relacionamento com Deus, influenciar as pessoas com quem a gente convive. Espero que todos tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode mandar lá no grupo do Departamento de Ensino, que a gente vai estar esclarecendo. Agradeço a todos, Deus abençoe e até a próxima.